Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para a gente realizar juntos um estudo sobre a obra Minha Vida de Menina, estudada no nosso último encontro. Como sabemos, Helena Morley é apenas um pseudônimo de Alice Dyrrell Caldeira Brant, uma escritora que na verdade não teve essa pretensão de publicar uma obra quando na sua origem, pois, como sabemos, a obra foi escrita quando Helena tinha apenas 13 anos, dos 13 aos 15 anos, e ela guardou esses escritos em cadernos, muito incentivada pelos pais, sobretudo pelo pai Alexandre, que queria que ela escrevesse relatando o dia a dia em Diamantina, e também devido ao pedido de um professor da escola para que ela entregasse uma redação em cada aula. Dessa forma, Helena compôs um diário com registros muito peculiares de uma sociedade que podemos dizer conservadora, tradicionalista, que é a sociedade do século XIX, do final do século XIX, numa cidade do interior do Brasil, que é Diamantina, em Minas Gerais. Diamantina foi uma cidade muito próspera durante o ciclo da mineração e no século XIX as jazidas já estavam esgotadas. Porém, no século XVIII ela foi muito próspera, assim como Ouro Preto, Mariana e outras cidades lá de Minas Gerais. A Helena registra então um Brasil pós-prosperidade, pós-riqueza e mostra os efeitos de uma vida muito rica do passado no tempo presente em que ela era apenas uma garota, dos seus 13 aos 15 anos. O pai de Helena era de ascendência inglesa, ele era protestante, enquanto que a mãe era de uma ascendência católica, lusitana, né? E esses dois lados, né? Um lado mais liberal, o outro lado mais conservador, moldaram o temperamento da Helena. Porém, ela é uma personagem narradora marcada por uma espontaneidade muito grande, marcada por um questionamento a respeito da sociedade ao redor, como por exemplo os valores tradicionais de sua família, de sua mãe, das tias. Sempre uma menina para frente, podemos dizer assim. Isso nos ajuda a compreender a obra a respeito da data da publicação da obra, que foi 1942. E como nós sabemos, já vivia-se em pleno modernismo. Dessa forma, entendemos a obra, especialmente a Helena, como uma personagem que está além do seu tempo. Essa postura inquieta, questionadora, não conservadora, correspondia aos princípios dos modernistas. E se nós pensarmos no gênero dessa obra, que é um diário, isso também vai ao encontro dos princípios dos modernistas de criarem novas formas de composição, novas formas de criação. E o diário, em comparação com outros gêneros, como o romance, a poesia, o teatro, é considerado um gênero menor, pela pouca repercussão que ele acaba gerando e pela pouca quantidade de escritores que se dedicaram a esse gênero. No entanto, nessa obra a gente percebe que o gênero é o de menos na obra. O que é mais rico é toda uma conjuntura, toda uma constelação familiar que está ao redor da Helena e que ela registra com muita sensibilidade, com muita agudeza de observação e de espírito, fazendo com que seja um deleite para nós mergulharmos e conhecermos esse universo de Diamantina. Entrando agora em aspectos estruturais da obra, devemos levar em conta o seguinte: o gênero diário. Em que consiste esse gênero? Primeiro, apresenta relatos sequenciais. Esses relatos sequenciais acrescentam uma abordagem de cunho psicológico e ela faz pequenas divisões em cada capítulo, vamos dizer assim, em cada registro que nós chamamos de entrada. O livro possui 282 entradas, termo esse
que é próprio do gênero diário para marcar os registros peculiares em cada data, em cada momento em que ela vai compor para a gente. Soma-se a isso uma narradora muito observadora e muito perspicaz. Quando começa o diário? O tempo inicial é 5 de janeiro de 1893 e a última entrada data de 31 de dezembro de 1895. O espaço da obra é Diamantina, porém ela cita alguns bairros, alguns locais mais frequentados por ela e pela família, como por exemplo Cavalhada, que é onde ela morava, a chácara da avó, Biribiri e o jogo de bola, entre outros espaços que ela cita ali pra gente. Além disso, a gente deve perceber a linguagem do livro. Trata-se de uma linguagem que é padrão, é uma linguagem correta, com alguns momentos de oralidade e regionalismos também, tá? Fiquem atentos a isso daí. Além desses aspectos, a gente deve ressaltar os temas presentes na obra. Ela vai falar da relação que a família dela mantinha com os pobres, especialmente a avó, que tinha o hábito de prestar assistência, prestar auxílio aos necessitados ali da cidade. Ela vai falar também da riqueza do lado da família que é mais abastada e que vive, infelizmente, numa situação assim de preconceitos, menosprezo com os menores, e a Helena observa, né, isso e registra para a gente. Além disso, temos o tema dos negros, dos ex-escravos que ainda permaneciam ali em Diamantina, apesar de a obra ter sido composta 5 anos após a abolição da escravatura, né? Então havia ainda um resquício desse regime tão feio, tão desprezível, né? Que foi um regime que durou mais de 300 anos aqui no Brasil. E a Helena, ela não via com maus olhos a situação dos escravos de maneira alguma, ao contrário, ela tinha uma afetividade muito grande com as ex-escravas que moravam com a avó e brincava também com as filhas das ex-escravas, estabelecendo uma relação de muita amizade. E lembramos que o pai da Helena, por vir de uma ascendência inglesa, ele não via de maneira alguma o trabalho como algo vergonhoso, né? Aspecto que certa elite brasileira colocou historicamente, uma vez que sinônimo de trabalho é sinônimo de escravo, é sinônimo de negro. A Helena trabalha, ajuda a mãe com muita espontaneidade, ela não tem vergonha de fazer isso daí e faz muito bem. E dentre as várias citações que a Helena faz dos seus familiares, devemos destacar a tia Magi, que era irmã do pai, de uma ascendência inglesa também, professora e que ocupou muito seriamente da educação da Helena. E por outro lado, a avó Teodora, mãe da Carolina, que era mãe da Helena, e uma senhora que prestou assim um auxílio, uma ajuda e contribuiu decisivamente para a formação da Helena, acalmando-a nos seus impulsos, instruindo-a, sensibilizando-a a respeito da realidade e sempre ajudando a Helena para não ficar inferior aos demais membros da sua família. Dessa forma, a obra atinge um clímax muito especial quando a avó Teodora, infelizmente, fica enferma e vem a falecer momentos depois. E a Helena, após a morte da avó, vai dedicar assim várias entradas para homenagear a avó, mostrando o quanto a avó era importante na sua vida. Dentre as citações a Helena, eu gostaria de citar uma em especial que foi escrita no dia 16 de dezembro de 1895, o dia em que a avó faria 85 anos de idade, e ela havia falecido em 3 de setembro de 1895. Diz então a Helena: passei o dia muito triste, apesar de procurar me distrair. A vida da família mudou tanto. Não há mais aqueles grandes jantares que reuniam a família toda.
Não há mais aquelas ceias que as negras faziam à noite, um tacho de angu e uma panela muito grande, ainda do tempo da escravidão, cheia de frangos com quiabo ou de molho pardo ou de tomatada de carne de porco. Graças a Deus, as brigas do inventário não chegaram a desunir a família. Ainda vivemos, amigos, mas que diferença do tempo de vovó para hoje. Então esse relato mostra, através de uma sensibilidade, de uma espontaneidade, de uma linguagem do coração, o quanto havia de afetos da Helena pela avó e o quanto as reuniões familiares perderam um pouco daquela magia, daquele encanto que eles tiveram quando a vovó ainda estava viva. Ok, pessoal? Essas são algumas dicas, né? Um breve resumo do que nós já estudamos sobre essa obra, para vocês se relembrarem e assim chegarem na hora do vestibular tranquilos, confiantes, sabendo que vocês têm condições totais de chegar e gabaritar a prova de português. Eu sou o professor Binho e conte com a gente. Um grande abraço a todos!